Olá e bem-vindos a mais um vídeo Cadmia. O meu nome é João Honório e hoje vou-vos falar sobre as novidades do SolidWorks 2026. Como já é costume, todos os anos temos um parceiro SolidWorks que fornece o modelo que depois é utilizado para as várias apresentações. Este ano não é exceção e temos uma empresa americana chamada Vermeer. Ora, a Vermeer foi fundada em 1989. Inicialmente o CAD que faziam era apenas CAD 2D, o que, como muitos de vocês provavelmente já conhecem o problema, muitas das vezes as peças depois desenhadas acabavam por não encaixar todas juntas devido à forma como eram desenhadas. Então, em 1999, adotaram o SolidWorks, foram uma das pioneiras eventualmente no mundo SolidWorks e foram a primeira empresa a nível global a exceder as 100 licenças de SolidWorks. Claramente já há alguns anos atrás. Hoje em dia, para além do SolidWorks CAD, utilizam também a simulação do próprio SolidWorks e também o Composer para fazer tudo o que seja documentação técnica, como instruções de montagem e tudo mais. Ora, em 2018 acabaram por também adotar a plataforma Cloud 3D Experience. Veio um pouco no seguimento de um grande furacão que aconteceu lá na zona das instalações deles, que basicamente foram destruídas. E nesse sentido tiveram todos que trabalhar a partir de casa, okay? Deslocalizar o trabalho e portanto a plataforma 3D Experience foi ideal nessa altura para, no fundo, para esse tipo de trabalho. Portanto, hoje em dia, algumas das principais questões que eles enfrentam têm a ver com o trabalho com grandes montagens, okay? Nós vamos ver o modelo deles é de facto um modelo com vários milhares de peças e também como conseguir que todos os utilizadores colaborem e aí então entra a plataforma 3D Experience, onde eles hoje têm os seus modelos e toda a colaboração entre pessoas e a gestão dos próprios ficheiros. Portanto, o modelo que nós vamos utilizar para a apresentação é esta máquina que vem aqui do lado direito. Esta máquina, na verdade, serve para colocar tubagens e cabelagens debaixo de terra. Okay? Ela tem umas brocas que fazem a furação e depois então são colocados esses mesmos tubos, essas cabelagens que sejam necessárias passar por baixo da terra. Vamos ao SolidWorks para ver então o modelo deles. Este é então o modelo que este ano é utilizado para fazer a apresentação das novidades. Se vocês repararem então, nesta zona frontal é onde é colocada a broca para fazer os tais furos no subsolo e este braço avança, no fundo empurrando a broca e nesse sentido fazendo o furo mais profundo. Estes tubos, por assim dizer, que se encontram aqui na lateral são os acrescentos que são colocados na tal broca, então para ir fazendo os furos. Todo este braço lateral inclina, okay, de forma a que esta base assente no chão e depois estes dois hidráulicos garantem a fixação da parte frontal. Se repararmos aqui na parte posterior da máquina, nós temos os comandos da máquina, que lá está, não têm que ser feitos a partir da cabine, podem ser feitos através dos manipulos e tudo mais aqui na parte de trás, e inclusive podemos ter um controle remoto para, à distância, podemos também controlar a máquina. Vamos falar sobre esse controle também um pouco mais à frente. Outra questão interessante, uma vez que nós estamos a fazer a furação na parte frontal, existe também um apoio posterior para garantir que a máquina, no fundo, não recua ao fazer essa mesma furação para a parte frontal. Voltando ao nosso PowerPoint. Agora que já conhecemos a empresa e um bocadinho mais o modelo que vamos utilizar ao longo da apresentação, falar sobre as novidades propriamente ditas. E falar sobre uma questão importante que tem sido verdade nos últimos anos, que tem a ver com o lançamento de novidades. Não é verdade que hoje as novidades do SolidWorks apenas saiam quando sai uma nova versão, ou seja, um novo ano de SolidWorks. Ou seja, ao longo dos vários Service Packs que saem durante todo o ano, saem também novidades. Para terem uma ideia, desde que saiu o SolidWorks 25 até agora ao 26, existem 420 novas ferramentas, funcionalidades, opções, como quiserem, que trazem de facto algo novo ao SolidWorks. Isto vem quebrar um pouco com aquilo que era a ideia, digamos, do passado, em que os Service Packs tipicamente traziam correções de bugs. Hoje em dia já não é bem assim, okay? Eles trazem também novidades ao próprio SolidWorks que nos vão permitir fazer coisas que eventualmente antes não seria possível fazer. Bem,
Então, falando agora das novidades propriamente ditas, eu dividi em 9 temas diferentes, não vos vou falar de todas as novidades, vou falar de algumas das principais e mais se calhar focado no próprio CAD. Se tiverem curiosidade em ver de uma forma mais completa todas estas novidades, a SolidWorks também tem um vídeo sobre essas mesmas novidades e podem ver o link depois na nossa descrição do vídeo. Então, para começar, vamos falar sobre aquilo que é uma das funcionalidades que a própria SolidWorks ressalva este ano e que não tem a ver propriamente com uma novidade do SolidWorks, mas sim com uma novidade que permite, no fundo, englobar a plataforma 3D Experience com o SolidWorks. Esta plataforma 3D Experience é algo que os utilizadores SolidWorks hoje todos têm acesso, que qualquer licença SolidWorks que hoje seja adquirida já traz esta plataforma 3D Experience e no fundo vem dar mais capacidade, mais ferramentas aos utilizadores do SolidWorks. Okay? Esta que nós vamos ver hoje é de facto uma bastante interessante e que nos vai permitir ter mais performance com o SolidWorks. Ora, então esta novidade, se quiserem, chama-se Selective Loading. Permite-nos poupar tempo quando trabalhamos com grandes montagens, porque nos vai permitir abrir apenas parte da nossa montagem. Okay? Portanto, aqui nós estamos a ver aquela montagem completa. Eventualmente eu só quero trabalhar, digamos, num subconjunto de peças, e por subconjunto não estou a dizer que é um subassembly do SolidWorks, okay? São algumas peças, alguns subassemblies que existem dentro da minha montagem principal e nos quais eu vou querer trabalhar. Então o que nós podemos fazer é, a partir da plataforma 3D Experience, criar um filtro. Okay? Neste filtro nós vamos selecionar, lá está, as várias peças, submontagens, tudo mais, em que eventualmente vamos querer trabalhar de seguida. Okay? Este filtro é como que um ficheiro que depois existe na nossa plataforma, ou seja, nós podemos pesquisar por esse mesmo filtro e depois ao abrir no SolidWorks, reparem que ele abriu-nos só então aqueles documentos, aquelas peças, submontagens e tudo mais em que nós queríamos trabalhar, okay? E neste caso, okay, depois fizemos o trabalho, adicionar alguns componentes e tudo mais, o que for preciso fazer neste passo. Portanto, estes filtros depois podem nos ajudar, lá está, como o nome indica, a filtrar algumas partes da nossa montagem, por exemplo aqui aquela parte hidráulica frontal da nossa máquina, e podemos, claro, anexar este filtro a uma tarefa, okay? Dando a indicação a alguém que ao pegar nesta tarefa, ao fazer esse trabalho, vai ter que trabalhar com este subconjunto de peças. Okay? E claro, estando associado à tarefa, a partir do SolidWorks, nós muito facilmente podemos abrir o filtro e no fundo com isso abrir os próprios ficheiros SolidWorks. Okay? Claro que na própria plataforma nós também podemos, no fundo, abrir os filtros e lá está, filtrar os vários componentes. Estes mesmos filtros depois podem ter também um ciclo de aprovação, um estado de maturidade, consoante forem sendo, no fundo, aprovados e estando aptos a ser utilizados. Uma questão interessante é que, por exemplo, os desenhos 2D, se forem feitos com relação a um determinado filtro, essa relação fica, no fundo, fica guardada na plataforma 3D Experience e com a nossa aplicação do Relations conseguimos perceber que, ok, este desenho 2D foi feito com base num determinado filtro okay, que existe na nossa plataforma 3D Experience. Falando agora um pouco também sobre as novidades associadas a peças. E aqui vamos falar de sheet metal, de estruturas metálicas também e algumas outras novidades neste tema. Portanto, vamos passar já para o SolidWorks para eu vos poder mostrar estas novidades. Vou começar então por fechar aqui a nossa máquina completa e vou tirar partido dos meus ficheiros recentes. Okay? Eu vou partilhando também algumas dicas convosco. R, por exemplo, se é para abrir a lista de documentos recentes, dá bastante jeito para eu abrir ficheiros em que eventualmente tenho estado a trabalhar recentemente, por exemplo. Ora, aqui neste caso, vamos começar por falar de uma novidade associada ao sheet metal. Reparem que eu tenho aqui uma peça, eu vou editar a peça em contexto de montagem e ela tem já um sketch criado. Okay? Eu vou selecionar esse sketch, vou usar a tecla S para aceder aos meus atalhos que eu uso mais vezes, tudo é personalizável, e vou criar uma chapa. Okay? Vou usar a minha ferramenta de criação de chapa e uma novidade interessante aqui é a possibilidade de eu definir onde é que é criada a chapa. Okay? Se é no plano em que o sketch foi feito, que era o que acontecia sempre, ou então, como já acontecia no Extrude, por exemplo, eu agora posso dizer que quero que esta chapa seja criada não no plano do sketch,
mas numa determinada face, num determinado vértice, dando um determinado offset, ok? Reparem, ao plano em que o sketch está feito, ou então lá está, posso dar uma determinada referência e a chapa é criada, neste caso aqui o base flange é criado nesse mesmo plano. Outra novidade muito interessante tem a ver depois com o break corners. Quando nós trabalhamos com sheet metal, uma novidade que nós agora temos é que ao efetuar o break corners, que já agora é uma ferramenta que permite, como o nome indica, quebrar os cantos da nossa chapa, nós agora temos uma nova opção que é a seleção de apenas cantos interiores. E agora basta fazer Collect All Corners e reparem que todos os cantos interiores da minha chapa são selecionados e apenas os interiores. Portanto, o exterior da chapa permanece com a geometria que já tinha e apenas os cantos interiores são quebrados, neste caso com filete ou com chanfre. Depois temos sempre essa possibilidade de escolha. Neste caso fiz com filete. Outra novidade muito interessante tem a ver com, no fundo, a gestão das equações nos nossos ficheiros. Reparem que eu tenho aqui este sketch 3, que tem algumas equações. Okay? Já agora esse facto é salientado aqui pelo símbolo de somatório, que indica que aquela dimensão tem uma equação, ou seja, aquela dimensão depende de qualquer coisa. O que acontecia anteriormente? Se eu apagasse um sketch que tinha equações, as equações iam ficar à mesma no meu ficheiro, ficavam a dar erro, porque tinham perdido as relações. Agora, novidade no 26 é que ao apagar o sketch, tenho logo a opção de apagar também as equações e ao fazer OK, o SolidWorks então apaga as equações que estavam criadas naquele sketch e no fundo não fico com nenhuma equação ou ia dar erro. Outro atalho útil, reparem que neste momento eu estou a editar o meu componente, se eu usar a tecla D de dado, tenho logo sempre a opção no fundo de confirmar ou cancelar, neste caso o confirmar será o sair da edição de componente. Depois, falar também sobre, no fundo, estruturas metálicas. Eu vou abrir esta peça. Okay? Esta peça foi criada com as ferramentas do Structure System. Okay? Para quem eventualmente não conhece, é uma forma, eu diria que mais eficiente de utilizar os tradicionais weldments, mais que não seja, porque nos dá mais capacidade de criação de elementos. Okay? Não tem que ser necessariamente através de sketch. Okay? Posso só dizer que quero unir um ponto a outro e automaticamente ele vai-me criar um membro estrutural. Mas também muito interessante, que é a possibilidade depois de inserir elementos de conexão. Okay? Chapas de aperto e coisas do género. Nós podemos criar para a nossa biblioteca e depois podemos utilizar quando assim bem entendermos. Uma novidade muito interessante este ano tem a ver com a gestão de cantos. Portanto, automaticamente o SolidWorks vai reconhecer todos os cantos, okay? As interseções entre os vários elementos, isso não é novo, mas agora, ao selecionar um determinado canto, temos uma nova interface muito interessante que nos vai permitir selecionar o tipo de canto que queremos. Okay? E aqui nós podemos ir selecionando os vários tipos de canto para perceber qual é que queremos, ou então, ao olhar aqui só para o preview, eu posso perceber qual é que é o tipo de canto, okay? Posso selecionar, confirmar, okay? E já tenho o meu canto ajustado para, no fundo, para o tipo de corte que eu pretendo ter. Outra ideia muito interessante tem a ver agora com a possibilidade de ler propriedades da nossa cutlist, okay? E escrevê-las para as propriedades do nosso ficheiro. Por exemplo, para aparecerem numa lista de materiais ou coisa do género. Historicamente, isto não dá para fazer no SolidWorks, nós tivemos inclusive no passado criar macros para o poder fazer, agora é uma funcionalidade que já vem criada no próprio SolidWorks. Reparem, por exemplo, aqui na descrição, eu posso dizer que a descrição do meu ficheiro vai ler uma propriedade à minha cutlist, de um determinado elemento, e neste caso vai ler a descrição daquele perfil. Okay? E automaticamente eu tenho a descrição do perfil a personalizar, aqui no fundo a dar valor à minha propriedade. A mesma coisa, por exemplo, ao comprimento total, posso ir ler a um dos elementos da cutlist, o total length, e já vou ter ali o comprimento total daquele perfil. Uma dica também, que foi novidade no ano passado, na verdade, tem a ver com a possibilidade de colocar aqui também o sistema de unidades. Em vez de eu escrever MM, que é sempre perigoso, porque se eu por acaso mudar o sistema de unidades do meu fecheiro, aquilo não vai atualizar, eu posso sim dizer que quero colocar aqui a minha unidade de comprimento e então assim ele vai ler as definições do meu fecheiro e vai colocar aqui o sistema de unidades correto para o meu ficheiro. Bom, então confirmar. É claro que depois, como eu dizia, essas propriedades podem ser usadas em qualquer um daqueles, vamos dizer, sítios normais em que tipicamente são usadas para preencher legendas, para criar informação de lista de materiais e tudo isso. Voltando aqui à nossa montagem principal.
eu agora vou abrir uma submontagem. Reparem que uma dica interessante é que também quando nós selecionamos uma peça, se fizermos logo Open, ele vai abrir a peça. Mas se tivermos aqui este drop-down, eu posso escolher eventualmente alguma submontagem e do nível onde aquela peça esteja a ser usada e posso, por exemplo, abrir então aquela submontagem onde está a peça. Bem, na verdade o que eu quero é ir à peça propriamente dita, foi só para vos dar essa ideia. Ora, novidade aqui interessante, eu vou mostrar a peça, digamos, no estado anterior, e uma novidade interessante tem a ver agora com a criação de pontos. Nós, tipicamente no SolidWorks, sempre podemos criar pontos, mas tínhamos sempre que dar algum tipo de referência, ok? O centro de um arco, a interseção entre duas linhas, qualquer coisa do género. Uma novidade interessante deste ano é que agora podemos definir a posição de um ponto através das suas coordenadas, ok? Aqui, naturalmente, serão as coordenadas necessárias para, digamos, para cada situação, ok? Vou preencher com as coordenadas do ponto que eu pretendo, mas também então confirmar e tenho o meu ponto criado. Okay? Neste caso, estes pontos serviriam para me ajudar a definir, por exemplo, um sketch 3D, que depois dá origem a um sweep para ter a minha peça desenhada. Bem, o que é que nós agora vamos querer fazer também de seguida? Eu quero criar uma bounding box para o meu tubo, ok? Não é novidade, eu já podia criar bounding boxes no passado, posso criar bounding boxes retangulares, cilíndricas, posso deixar o SolidWorks, no fundo, entender qual é que é o melhor ajuste para ter o menor volume possível, ou ser eu a orientar por um determinado plano qualquer, mas reparem que esta tubagem foi criada, digamos que rodada no espaço. Então, uma novidade deste ano é a possibilidade de definir a orientação da bounding box através de um sistema de coordenadas criado pelo utilizador. Okay? Reparem que eu tenho aqui um sistema de coordenadas no topo do tubo e automaticamente a minha bounding box fica orientada por aquele sistema de coordenadas. Algo que a bounding box nos dá é depois a informação do seu tamanho. Okay? Esta peça foi desenhada em polegadas e reparem que o comprimento da bounding box são 33 polegadas e a largura 30. O que é que depois pode acontecer? Se eu alterar, neste caso vou alterar a configuração para ter uma geometria diferente do meu tubo, automaticamente o SolidWorks vai atualizar a bounding box. A questão é que aquilo que há pouco era a largura agora passou a ser o comprimento, as 30 polegadas, e eu quero o comprimento 33, agora como encolheu, passou a ser 27 polegadas. E o SolidWorks inverteu as dimensões, porque por defeito o que ele faz é que a maior dimensão é sempre o comprimento. Ora, isto pode ser perigoso, porque depois não bate certo entre configurações. Então a novidade também este ano é a possibilidade de nós fixarmos as direções da nossa bounding box. Okay? Eu posso dizer que o comprimento da bounding box é sempre ao longo de Z, a largura é sempre ao longo de X e depois a espessura será ao longo de Y. Okay? Neste caso, digamos nesta versão mais pequena, tem então 30, 27. Se eu agora alternar para no fundo, a versão maior, reparem que ele já não tem o comprimento como sendo a maior dimensão. É sempre aquela, neste caso os 30, okay? Ao longo daquela direção, da direção de Z neste caso, que foi o que nós definimos. Okay? Portanto, aqui novidades também interessantes à volta da nossa bounding box. Voltando ao nosso PowerPoint. Portanto, falámos já de uma série de novidades de peças, okay? Sheet Metal, Structure System, a questão de poder ler propriedades da Catalyst nas propriedades do fecheiro, que é muito interessante, e agora também esta questão da bounding box. O próximo tema é agora sobre montagens, ok? Vamos ver o que é que existe de novo no ambiente de assembly do SolidWorks. Para isso, vamos voltar ao SolidWorks e começar por fechar os vários ficheiros que temos abertos. Mais uma vez eu vou usar o R para aceder aos meus ficheiros recentes e vou abrir uma submontagem ali da nossa montagem completa, neste caso aquele sistema hidráulico da parte frontal. Okay? E agora vou falar de uma novidade que eu acho particularmente interessante. Reparem que eu vou abrir uma peça desta submontagem, vamos aqui dividir os dois ficheiros nos dois ecrãs, e agora eu vou neste ficheiro vou fazer algum tipo de alteração. Okay? Por exemplo, vou selecionar o plano, Ctrl arrastar para criar um plano novo, já agora outra dica aí, um atalho interessante, e reparem que neste ficheiro eu tenho cá em cima o asterisco, que me indica que então eu tenho, digamos que um ficheiro com alterações desde a última vez que foi guardado. Ora, o que acontece? Se eu voltar à minha montagem, onde é que o ficheiro é usado, vamos ter um símbolo novo, que é o asterisco dentro de parênteses retos. Isto indica que dentro da nossa montagem
algum ficheiro teve alterações, mas que foram puramente cosméticas, ou seja, não lhe alteraram propriamente a sua geometria. Okay? Isto é verdade, por exemplo, quando eu criei o plano, mas se eu apagar o plano e, por exemplo, fizer aqui uma alteração a um sketch, ou for buscar uma imagem, por exemplo, a colocar um decal na minha peça, okay? Qualquer uma destas alterações, como é puramente cosmética, se eu voltar à minha montagem, tenho então o tal asterisco entre parênteses retos. Isto pode parecer um pormenor, mas na verdade não é. Porquê? Porque se eu a seguir for guardar a minha montagem, reparem que o SolidWorks já não vai sugerir também guardar a montagem. Okay? Porque ele percebe que na montagem não houve nenhuma alteração. Como não houve nenhuma alteração geométrica nas peças, no fundo não há nada para atualizar na montagem propriamente dita, então ele não vai sugerir guardar a montagem. O que em termos práticos nos vai permitir poupar tempo, porque não vamos estar a guardar as montagens sempre que existem apenas, digamos, lá está, alterações, vamos chamar-lhe básicas, alterações não geométricas nas nossas peças. Outra novidade bastante interessante este ano no SolidWorks tem a ver com inteligência artificial. Okay? Eu hoje vou falar de inteligência artificial digamos, mais do que uma vez, mas esta para mim é uma das novidades mais interessantes que tem a ver com o reconhecimento de geometria do SolidWorks. Ou seja, eu tenho aqui um parafuso, eu tenho aqui uma anilha, que não são de Toolbox, ok? São componentes perfeitamente normais de SolidWorks e não têm nenhuma inteligência particular também. No entanto, se eu fizer Ctrl e arrastar a minha anilha para criar uma cópia, podem reparar que neste momento, ali junto ao meu rato, existem duas, chamadas estrelas azuis, que indicam que o SolidWorks está a reconhecer esta geometria como sendo uma geometria de um elemento de ligação, okay? Ou de fixação, como quiserem. Isto quer dizer que se eu passar com o rato por cima de um furo onde aquela anilha possa ser colocada, automaticamente o SolidWorks vai criar os mates para a posicionar. E eu só tenho que alargar e ela já fica no sítio. Okay? Mesma coisa para o parafuso. Ctrl arrastar para criar uma cópia. Estão lá as estrelas azuis, portanto ele está a reconhecer como sendo um elemento de fixação. Ao passar por cima do furo, automaticamente ele vai criar os dois mates, neste caso o mate de concêntrico e depois o mate coincidente para assentar a cabeça do parafuso na anilha. Tem ainda alguma inteligência extra, porque se eu tentar arrastar o parafuso para cima de um destes furos mais pequeninos, onde, digamos, na verdade ele não encaixa, então o SolidWorks não vai criar os mates de forma automática. Okay? Portanto, uma novidade interessante em termos de, no fundo, reconhecimento de geometria através de inteligência artificial, para que sempre que existe um elemento de fixação, parafuso, uma porca, uma anilha, algo dentro desse género, o SolidWorks vai reconhecê-lo automaticamente e portanto, vai posicioná-lo também de forma automática. Falámos então de algumas novidades associadas às montagens, agora vamos também falar de novidades associadas aos desenhos 2D. Okay? E aqui temos também algumas bastante interessantes. Para isso, novamente, vamos voltar ao nosso SolidWorks. Fechar todos os ficheiros e eu agora vou abrir os ficheiros com que vou trabalhar a seguir de uma forma ligeiramente diferente. Uma novidade que saiu no SolidWorks 2025 tem a ver com os Document Groups. Então, sempre que eu quero abrir mais do que um documento de uma só vez, e eventualmente um conjunto de documentos em que eu vou trabalhar várias vezes, eu posso criar um Document Group e ao abrir esse Document Group, o SolidWorks vai logo abrir todos os ficheiros que foram guardados, lá está, nesse grupo. Neste caso, eu tenho 3 ficheiros, okay? Mas podia ter, no fundo, todos os que eu quisesse. Já agora, como é que se cria esse Document Group? Basta ter os vários ficheiros abertos, reparem, lá está, neste caso eu tenho 3, uma montagem e 2 desenhos 2D. Portanto, basta ter esses ficheiros abertos, vir cá acima Window e fazer Create Document Group. Okay? Daí para a frente, eles ficam organizados naquele grupo e nós podemos abri-los, no fundo, a todos de uma só vez. Na verdade, a partir deste ficheiro, eu vou-vos falar de uma outra novidade associada à inteligência artificial, que não é estritamente novidade do 26, okay? Saiu durante o ciclo de vida do 25, e que tem a ver com a criação automática de desenhos 2D. Eu posso logo a partir da árvore, por exemplo, selecionar os vários componentes, neste caso a montagem principal e 2 peças, para as quais quero criar esses desenhos de forma automática, e vou usar aqui o Auto Generate Drawing. Para cada um dos drawings eu posso alterar-lhe o nome e o caminho onde ele vai ser guardado. Neste caso eu vou deixar tudo standard, vou fazer OK. O que é que vai acontecer agora? Ora, o SolidWorks vai começar a trabalhar na criação desses desenhos 2D, mas para mim uma das coisas mais interessantes
é que vai me deixar continuar a trabalhar perfeitamente na sua interface, enquanto que em background ele vai começar a gerar esses mesmos documentos. Entretanto, enquanto ele está a fazer esse trabalho, vamos aqui trabalhar mais alguns desenhos 2D. Uma novidade interessante também este ano tem a ver com as linhas magnéticas. As linhas magnéticas eram muito interessantes para alinhar balões. A partir deste ano, elas podem alinhar basicamente qualquer tipo de anotação que nós temos no nosso drawing. Neste caso temos aqui notas, temos call-outs, tudo isso pode ser agarrado, digamos assim, às linhas magnéticas. Depois com toda a funcionalidade, por exemplo, de alterar a ordem, de arrastar e com isso alterar a ordem. Posso pegar num símbolo, arrastá-lo para cima da linha e assim arrastar uma linha que já existe. Aqui, por exemplo, deste lado, tem símbolos de referenciamento geométrico, também podem perfeitamente ser agarrados à linha e vão também atrás dela. Okay? E dessa forma permite-me ter sempre toda a informação, digamos, bem organizada e bem alinhada de uma forma bastante legível. Um bocadinho nesse mesmo sentido, o SolidWorks já permitia fazer a quebra de linhas de dimensão, okay? Linhas de chamada. Imaginem, por exemplo, esta cota 101 e esta 127, eu já podia fazer botão direito e fazer Add Dimension Break. Desta forma o SolidWorks ia quebrar as linhas, no fundo, de forma a que nunca se cruzassem com outras linhas e manter dessa forma o nosso desenho mais limpo possível. Este ano, digamos que essa quebra de linhas foi melhorada de forma a que, se essa quebra for feita na zona de texto, o SolidWorks também vai quebrar a linha de chamada da dimensão. E depois isto é dinâmico. Reparem que se eu for aqui arrastando a minha dimensão, ele vai sempre ajustando essas quebras de forma a nunca cruzar nem texto, nem outras linhas de chamada de outras dimensões. Se eu abrir o meu modelo 3D, este modelo 3D tem também uma série de dimensões inseridas diretamente no modelo 3D. Isto tem um pouco a ver com o conceito de MBD, Model Based Definition, no fundo colocar toda a informação necessária à produção no modelo 3D e depois eventualmente exportar esse modelo 3D, por exemplo, para PDF 3D ou para drawings ou algum formato mais standard, vamos dizer assim, que depois possa ser lido por toda a gente que tem necessidade de ver o documento. Ora, uma novidade interessante este ano é a expansão da ferramenta no fundo, para mostrar e esconder anotações também ao nosso 3D. Portanto, se eu vier aqui ao View, Hide Show Annotations, se eu clicar numa dimensão, reparem que ela vai ficar a cinzento, quer dizer que ficou escondida. Portanto, se eu agora fizer Escape para desligar a minha ferramenta, ela ficou escondida. Okay? Se eu quiser voltar a mostrar, basta voltar a ligar a ferramenta do Hide Show Annotations e se eu selecionar novamente as dimensões que estavam escondidas, elas voltam a ganhar cor, faço Escape e tornaram-se novamente visíveis. Portanto, no fundo foi aproveitar uma ferramenta que já existia nos desenhos 2D e trazê-la também para os modelos 3D. Outra novidade interessante para quem tem que fazer este tipo de trabalho logo no modelo 3D é agora a adição da barra de pesquisa também para as dimensões do DimExpert, okay? Das dimensões do MBD. E, portanto, se eu começar aqui a pesquisar algum texto, automaticamente o SolidWorks vai filtrar as dimensões que tenham de alguma forma uma relação com o texto, não é? Que nós inserimos na barra de pesquisa. Ora, entretanto, o SolidWorks já gerou aqui os nossos desenhos automáticos, os tais desenhos que nós colocamos no fundo, a serem gerados pela inteligência artificial. E, portanto, tipicamente, eu vou fazer open de um dos ficheiros, tipicamente o SolidWorks vai-nos criar uma série de vistas. Reparem que, por exemplo, se ele detectar que existem furos, vai criar, no fundo, vistas de secção para identificar esses mesmos furos. Se eu vos mostrar, por exemplo, aqui o desenho da montagem principal, este é o desenho de outra peça, desculpem, mesma ideia, ele detectou furos, portanto vai também criar as vistas de secção. E se nós formos já à nossa montagem, também tem a capacidade de colocar dimensões nos nossos modelos, se assim o pretendermos, e neste caso, como é uma montagem, vai também criar aqui a nossa lista de materiais com as várias peças que compõem a nossa montagem. Portanto, mais uma vez, é uma ferramenta muito interessante, eu diria, não só pela, chamar-lhe, qualidade geral do drawing final, okay? Porque aí, naturalmente, como qualquer inteligência artificial, ainda irá continuar a aprender para cada vez mais ter um desenho mais adequado àquilo que nós pretendemos, mas acima de tudo, porque pode criar os drawings por nós, em background,
sem estar a empatar o SolidWorks. Reparem que eu continuei a trabalhar no SolidWorks enquanto ele gerava estes 3 drawings em background. E ok, a seguir, claro, posso abrir o drawing e fazer as modificações que tiver a fazer, mas pelo menos já tenho esses mesmos drawings criados. Portanto, vou já fechar aqui os drawings todos e vamos voltar ao nosso PowerPoint. Só para vos falar de duas outras novidades associadas aqui aos nossos desenhos 2D. A primeira delas tem a ver com os símbolos de toleranciamento geométrico, que agora, para além de toda a simbologia que no fundo já suportavam, vamos dizer assim, agora temos a possibilidade de colocar também texto. Okay? Podemos, no fundo, escrever o que quisermos dentro do símbolo de toleranciamento geométrico, o que é interessante porque, por exemplo, aqui eu posso colocar uma variável e dizer que o valor da tolerância depende, neste caso, deste exemplo, do material de que a peça é feita. Okay? Portanto, tenho a possibilidade, lá está, de colocar o texto que eu pretender e, portanto, fazer este tipo de anotação não é problema. Outra novidade tem também a ver com os símbolos de acabamento superficial, que agora suportam a nova norma ISO, okay? E que, no fundo, vão nos permitir, no próprio símbolo de estado de superfície, okay? Aqui com a norma 21920, vão nos permitir, no fundo, ter mais informação. Okay? Portanto, o símbolo continua a ser o mesmo. Okay? Vou criar aqui um Surface Finish. Nós podemos, acima de tudo, resumindo um pouco a ideia, ter ícones associados normalmente ao toleranciamento geométrico também no ícone de estado de superfície. Olha, acabei também já por falar um pouco sobre as novidades do MBD e do DIM Expert, quer seja com a questão do White Show Notations para mostrar ou esconder anotações, quer seja depois com a pesquisa para poder filtrar mais facilmente as dimensões então do DIM Expert. Falando também um pouco de routing. Ora, o routing eu acho é uma das ferramentas bastante interessantes do SolidWorks e que muitas vezes é um pouco, eu diria que esquecida. Acima de tudo, resumindo um pouco a ideia, o piping, o tubing, o routing em geral, serve para criar tubagens ou cabelagens no SolidWorks. Reparem que uma das novidades deste ano tem a ver com os revestimentos das tubagens. Nós agora podemos selecionar o material e a quantidade de layers de revestimento, lá está, que os nossos tubos, cabos, tudo mais vão ter. Okay? Lá está, posso selecionar os materiais e criar várias layers. E depois aplicar estes revestimentos, guardá-los eventualmente como favoritos para mais tarde poder reutilizar. Okay? Por exemplo, neste caso, noutras tubagens, poder reutilizar ali o mesmo revestimento. Okay? Neste caso vou editar aqui estes tubos que já estavam criados e vou adicionar o mesmo revestimento a partir da lista de favoritos que eventualmente já tenho criado. Okay? Reparem que mesmo a aparência gráfica é também ela alterada para, no fundo, para se ajustar a estes layers, estes materiais que são selecionados para o revestimento. Ora, o routing tem a grande vantagem, no fundo, de criar as tubagens e as cabelagens de forma automática entre vários componentes e depois dar-nos, por exemplo, alguns comprimentos de cabo que são necessários, os vários comprimentos de tubo, colocar automaticamente os joelhos, os T's e tudo mais. Então, neste caso, reparem que nós colocamos aqui um componente terminal da nossa cabelagem e novidade agora é que eu posso selecionar um sketch guia e automaticamente o que o SolidWorks vai fazer é, ok, vai criar o cabo, mas vai colocar o cabo a passar ao longo desse sketch. Okay? Claro que vai criar no fundo uma spline para que seja uma curva mais suave, mas automaticamente vai criar a cabelagem e eventualmente logo com as ligações a cada um dos terminais da peça terminal que exista na nossa montagem. Novidades também associadas aos renders e aqui para mim uma fundamental e que eu diria que já era esperada há muito tempo, digamos, não esta primeira tem a ver com o suporte pelo próprio SolidWorks de aparências DSPBR, okay, da ASSO Physical Based Rendering, e que no fundo são aparências mais realistas. Okay? Podemos pensar nelas quase como tirando uma fotografia ao material real e depois como que aplicando esse material, essa aparência diretamente. Ela tem várias opções, por exemplo aqui de rugosidade, nós podemos inclusive escolher uma imagem de nível de pretos e brancos e cinzentos e automaticamente ter a rugosidade da nossa peça, no fundo a ser controlada por essa mesma imagem. Portanto, no fundo, aquilo que nós vemos no SolidWorks
com estas aparências é mais realista ainda e ganhamos uma coisa importante, que é, ao passar para o Visualize, para a criação de renders, é muito mais, digamos, semelhante àquilo que nós vemos no SolidWorks e que depois também aparece no Visualize. Aquilo que eu estava a dizer que para mim é uma grande novidade é que agora nós temos que criar renders diretamente a partir do SolidWorks. Já não é preciso ir ao Visualize, abrir ao modelo para criar o render. Nós agora podemos preparar toda a cena diretamente dentro do SolidWorks e gerar o render a partir da janela do SolidWorks. Portanto, definimos aqui algumas das opções que queremos para o nosso render, a qualidade, a resolução e tudo mais. E ao fazer OK, o próprio SolidWorks automaticamente envia esse trabalho para o Visualize. É o Visualize que vai criar o render à mesma, ok? Mas não tem que ser o utilizador a ir lá abrir o ficheiro, nem abrir nenhum software, na verdade. É tudo feito em background e o Visualize vai gerar o render por nós logo diretamente a partir do SolidWorks. Depois, em termos de Visualize propriamente dito, uma novidade muito interessante é que agora o Stellar Fast Mode é suportado por placas gráficas da AMD para a criação de renders mais rápidos. Okay? Portanto, lá está, ainda há pouco o render foi feito logo diretamente a partir da janela do SolidWorks, mas nós podemos sempre usar o processo típico que, no fundo, que se utilizava sempre até agora, de abrir o modelo no Visualize, fazer todo o trabalho de câmara, iluminação, adição de elementos extra e tudo mais no Visualize e quando tiver tudo pronto criamos o nosso render final. Agora vamos falar um bocadinho também sobre a interface do utilizador e importação de ficheiros. Existe uma grande novidade para mim também associada à importação de ficheiros neutros para o SolidWorks, já vamos ver a seguir, e também alguma coisa de interface. Okay? Vamos já saltar para o SolidWorks para eu vos poder mostrar. Ora então, vamos abrir aqui uma outra submontagem da nossa montagem principal, neste caso é aqui o nosso controle remoto da máquina, e reparem que a primeira coisa que eu vou querer fazer tem a ver com copiar aparências. Okay? Eu quero que estes dois joysticks fiquem com a mesma cor destes botões. Eu já podia chegar a uma determinada aparência e fazer um copy, okay? E depois chegar a outro sítio e fazer um paste. O que acontece? Reparem que ao fazer o paste eu não estou a conseguir, pelos filtros que tenho aqui, aplicar a todo o joystick. Isso acontece porque isto é uma submontagem. Então, para nos ajudar, no fundo, com esta seleção, existe este ano um novo filtro no SolidWorks. Ora, os filtros são aquilo que muitas vezes aparece junto ao cursor quando a gente sem querer carrega numa tecla. Tipo, se eu carregar no X, vai aparecer ali aquele filtro cor-de-rosa, que neste caso é o filtro de faces, ok? Então, primeira dica que eu vos posso dar. Sempre que aparecer o símbolo de filtro junto ao vosso cursor, ou vocês não sabem qual é que é o filtro que está ativo, podem usar o F6 para desligar todos os filtros, ok? Assim vão limpar todos os filtros que eventualmente tenham selecionado. Outro atalho interessante é o F5. O F5 vai nos permitir tornar visíveis ou esconder a nossa barra de filtros. Normalmente eu trabalho com ela escondida e quando a quero mostrar, então clico no F5 para que ela se torne visível. Então, o filtro novo este ano é o Filter Components. O que é que ele nos vai permitir fazer? Reparem que ao clicar em qualquer sítio do joystick, ele vai selecionar, digamos que o nível superior que existe na árvore para aquele componente onde eu cliquei. Okay? E assim eu posso selecionar as duas submontagens e depois então fazer o Paste Appearance para que ambas fiquem com a cor vermelha. Depois lá está, posso usar o F6 para desligar os filtros e se quiser o F5 para esconder a minha barra. A mesma coisa acontece em ambiente de peça. Por exemplo, se eu abrir esta peça, F5 torna a barra visível e tenho também aqui um novo filtro, que é o filtro de Features. O que isto faz é com que, quando eu seleciono uma determinada face, uma determinada entidade na área gráfica, automaticamente o SolidWorks vai selecionar a feature associada, no fundo, a essa mesma entidade. Neste caso é a face onde eu cliquei. Okay? Depois, por exemplo, vou alterar aqui uma determinada dimensão, só para vermos alguma alteração na área gráfica. E depois, mais uma vez, F6 para desligar, desculpem, F5 para esconder a minha barra de filtros. Como eu vos dizia, uma novidade também muito interessante tem a ver com a importação de ficheiros. Portanto, nós agora temos uma ferramenta aqui de Import Model que nos permite selecionar à partida um ficheiro neutro que queremos importar. Okay? Neste caso, eu vou selecionar um ficheiro step, okay? Mas, na verdade podia ser noutro formato, okay? Fazer Open. E o que é que vai acontecer? Tal como nos desenhos 2D,
Okay? A importação deste modelo vai ser feita em background. Ou seja, neste momento o SolidWorks está a abrir aquele ficheiro step e, no fundo, de certa forma, a converteu para formato SolidWorks, mas enquanto ele está a fazer isso, okay, que eventualmente pode demorar algum tempo, neste caso é um step grande, mas enquanto ele está a fazer isso, nós podemos continuar a trabalhar perfeitamente no SolidWorks, okay, sem ter, no fundo, grande impacto na performance que temos. Ora, voltando aqui à nossa montagem, eu vou agora abrir aqui o nosso comando remoto e neste caso reparem que isto é uma peça, ok? Não é uma montagem, é uma peça multibody, ok? Uma peça que tem muitos bodies, neste caso 180 bodies sólidos diferentes, e ainda tem 14 bodies de superfícies. Isto acontece muitas vezes, por exemplo, quando nós vamos buscar ficheiros à internet e que depois vêm com muitos corpos que eventualmente até não interessam muito para o nosso trabalho. Isso tem um grande impacto na performance do SolidWorks e esse impacto pode ser analisado através aqui do separador Evaluate com a ferramenta Performance Evaluation. O que é que vai acontecer? Bem, se vocês repararem, em termos de número de triângulos gráficos, eu tenho quase 1 milhão de triângulos gráficos. No fundo, os triângulos gráficos é a quantidade de pequenos triângulos que o SolidWorks tem que criar para conseguir representar a geometria dos nossos modelos. Para além disso, temos quase 13 mil faces. Isto acontece muitas das vezes porque um dos casos mais comuns tem a ver com parafusos, principalmente quando tem rosca desenhada. Ora, à partida não me interessa nada ter aqui a rosca desenhada, e nós temos de ter algum cuidado com isso e podemos ter versões simplificadas dos nossos modelos. Mas novidade este ano no SolidWorks tem a ver com duas ferramentas de seleção novas. Okay? Portanto, se eu fizer aqui o botão direito, posso vir às minhas ferramentas de seleção e a primeira delas tem a ver com a seleção de corpos por tamanho. Okay? Eu posso ir ao SolidWorks, seleciona-me todos os corpos cujo volume, ou seja, cujo tamanho, se quiserem, seja 5% ou abaixo do volume total da minha montagem. Então, se eu fizer OK, ele neste caso vai selecionar uma série de parafusos e depois, quando eles estão selecionados, posso fazer Delete e vou apagar todos os parafusos de uma só vez. Entretanto, já tenho aqui a notificação de que o ficheiro step já foi importado, já o vamos ver. Outra nova ferramenta de seleção é a seleção por volume. A seleção por volume, aquilo que nos vai permitir fazer é desenhar um retângulo, ok? E a partir desse retângulo criar um determinado volume. Portanto, a ideia será todos os corpos que estiverem dentro deste volume, quando eu agora fizer OK, ficam selecionados. Okay? E agora que eles estão selecionados, posso, por exemplo, também fazer Delete e apagar estes parafusos restantes, okay? Que não tinham sido selecionados pelo filtro anterior. Se eu voltar ao meu Performance Evaluation, vamos ver que agora temos mais ou menos 1/4 do número de triângulos que são precisos, okay? Porque todos aqueles pormenores dos parafusos agora já não existem, portanto já não têm que ser mostrados graficamente pelo SolidWorks, e também o número de faces diminuiu bastante. Agora temos aqui 5.200 faces, okay? Mais coisa, menos coisa. Entretanto, se eu voltar aqui ao meu menu do lado direito, já tenho então o ficheiro step importado, okay? Neste caso diz que demorou 2 minutos, nós podemos abrir o ficheiro e reparem que agora o que vai ser aberto, na verdade, é já o ficheiro SolidWorks, okay? O ficheiro, no fundo, foi convertido de step para SolidWorks, portanto é muito mais rápido agora abrir este ficheiro, este modelo, do que aquele ficheiro step original, que já foi convertido para SolidWorks, naturalmente, e depois, ok, posso fazer o que necessitar de fazer com este ficheiro. Neste caso, temos aqui toda a parte motriz da nossa máquina completa, ok? E portanto lá está, isto tem ali pelo progresso de abertura tinha 1800 e tal peças, e agora foi rápido de abrir porque lá está, o step já foi convertido para SolidWorks. Mais uma vez, esse processo foi feito em background e não teve impacto na performance do SolidWorks, eu pude continuar a trabalhar perfeitamente sem sentir perda de performance no SolidWorks. Ora, voltando ao nosso PowerPoint, quero falar também sobre, no fundo, a performance do próprio SolidWorks. Naturalmente que de versão para versão existem sempre melhorias de performance. Algumas são mais facilmente vistas do que outras. Neste caso, em termos de pattern, do 25 para o 26, nós temos um aumento de mais coisa, menos coisa, 30%. Okay? Aqui uma criação de um pattern daquela montagem completa, okay? Que no 25 demorava 30 segundos. E agora no 26 demorou 20. Okay? Portanto, aqui um ganho de performance
significativo. Mais uma vez, estes ganhos de performance vão depender muito, no fundo, da forma de trabalho e das ferramentas que cada um utiliza, mas a ideia é que, de versão para versão, assim o hardware também o permite, é claro, mas de versão para versão nós temos sempre uma melhoria em termos de performance. Ora, para quem trabalha com o SolidWorks sempre ligado à cloud, ok, 3D Experience SolidWorks, como quiserem, existem agora duas questões muito importantes que têm a ver com o modo offline, ok? O que é isto? Bem, basicamente este SolidWorks ele está sempre conectado com a plataforma 3D Experience, portanto é um SolidWorks cujo licenciamento até é um licenciamento por login, portanto mais uma vez é preciso ter internet para poder trabalhar. Mas reparem que eu estou a trabalhar no SolidWorks, de repente fiquei sem internet, o que é que vai acontecer? Bem, nós agora podemos, é claro que não podemos guardar os ficheiros para a cloud, né, porque se não temos internet isso não é possível, mas podemos dizer a determinada altura que queremos trabalhar em modo offline. Okay? Ou seja, eu já estava a trabalhar no SolidWorks, já estava ligado à internet, estava tudo bem, perdi a ligação. Ok, a qualquer altura pode ser que quer trabalhar offline, ele vai manter o SolidWorks aberto, okay? Apesar de, no fundo, eu não ter licença porque não tenho ligação à internet, mas vai me permitir continuar a trabalhar e posso sempre guardar os ficheiros localmente. Quando voltar a ter internet, ok, já tenho o SolidWorks perfeitamente conectado com a plataforma, tenho as alterações que fiz porque tinha guardado localmente e agora sim posso guardar essas alterações para a minha drive ou para o meu espaço colaborativo sem problema, ok, sem perder nenhum do trabalho que tinha feito. Um caso um bocadinho mais eventualmente complicado tem a ver com eu não tenho o SolidWorks aberto, quero trabalhar com o SolidWorks, mas não tenho internet. Okay? Então, a partir deste ano, é possível fazer isso. Okay? Se eu tentar abrir o SolidWorks sem ter internet, ele vai me permitir fazê-lo, okay? E vai me permitir trabalhar durante um máximo de 30 dias com este SolidWorks sem ter ligação à internet. Há aqui um pequenino asterisco que é, isto só funciona em computadores que já tenham utilizado este SolidWorks nos últimos dias. Okay? No fundo, para, entre aspas, o PC saber que existe de facto licença SolidWorks associada a este utilizador e que, portanto, não havendo internet, vai permitir-lhe continuar a trabalhar, pelo menos por alguns dias. Ora, falando agora sobre colaboração, e aqui falamos muito de 3D Experience, ok? A ferramenta colaborativa da Dassault Systèmes que vai permitir ter, no fundo, toda a gente de uma empresa, não só digamos, o pessoal da engenharia, mas toda a gente da empresa assente na mesma plataforma, ter uma fonte única de informação, porque os nossos ficheiros estão lá, as comunicações entre pessoas, género um chat e tudo mais, está tudo na plataforma 3D Experience e portanto nós temos uma fonte única de informação e tudo está interligado entre si, nunca perdemos nada. Ora, nesse sentido, vou-vos falar de algumas, digamos, ferramentas principais. Uma delas tem a ver com o Share. O Share não é propriamente novo, mas sempre que se fala de SolidWorks e 3D Experience, eu acho que se tem que falar do Share. Esta ferramenta de partilha vai nos permitir, a partir do SolidWorks, lá está, partilhar o nosso ficheiro sem ter que fazer nada, sem ter que colocar o ficheiro em lado nenhum, sem outra pessoa ter que instalar nada. Nós escolhemos em que formato é que queremos fazer a partilha. Automaticamente é feito upload para a nossa drive da 3D Experience. Se eu quiser partilhar só com alguém, posso colocar o endereço de e-mail e só essa pessoa aqui o pode abrir, ou então posso criar um link e partilhar só o link e a partir desse endereço, desse link, qualquer pessoa pode abrir, ver o ficheiro e mais do que isso, pode comentar e eu recebo esses comentários de volta, okay? Que também é bastante interessante. Em termos de facilitar esta comunicação, outra ideia bastante interessante este ano é que quando nós guardamos um ficheiro que tem lista de corte, cut list para a plataforma, nós agora temos no fundo, a opção, temos a possibilidade de guardar também a informação dessa cut list, okay? E essa informação depois fica disponível, para quem necessitar dela, claro, através de qualquer browser de internet, porque a ideia também da plataforma é um bocado isso, né? É nós podemos, através de qualquer dispositivo desde que tenha ligação à internet, aceder a toda a informação que lá esteja guardada. Um pouco a mesma ideia também para as Design Tables. Nós no SolidWorks podemos criar tabelas de Excel que no fundo vão controlar a geometria do nosso modelo, okay? Sendo um ficheiro externo. É boa ideia, e agora é possível, que quando nós guardamos o ficheiro SolidWorks para a plataforma, o próprio ficheiro Excel que controla a geometria do nosso modelo é também ele
guardado para a plataforma, okay? De forma a nunca perdermos a ligação entre ficheiros e principalmente se outra pessoa for trabalhar nesse ficheiro poder ter também esse ficheiro Excel. E mais do que isso é mesmo criada a relação. Portanto, se nós usarmos a ferramenta do Relations, eu consigo perceber visualmente que existe uma relação entre este modelo SolidWorks e uma tabela de Excel. Outro conceito novo é o conceito de componentes deformáveis. Ou seja, eu posso definir que um componente é um componente deformável, ok? E isso vai me permitir, por exemplo, aqui é o caso de uma borracha. O que é que isso vai me permitir fazer? Vai me permitir utilizar qualquer versão desta peça numa outra montagem, com uma geometria diferente, porque naturalmente sendo uma borracha, depois no fundo vai-se ajustar à geometria onde for utilizada, ok? E o que eu depois posso dizer é que esta peça, que no geral não tem nenhuma relação com a outra, é um componente deformado, e quando eu digo que é um componente deformado, vou dizer a partir de qual? No fundo, de que componente mãe, chamar-lhe assim, é que este foi deformado. E se esse componente principal tiver um part number ou coisa do género, essa informação passa também para esta peça derivada, ok? E portanto ela passa a ter também o mesmo part number do componente genérico de borracha que nós tínhamos já na nossa biblioteca e tinha sido definido como componente deformável. Outra ideia interessante, aqui falando da visualização em browser, é que nós agora, quando criamos um post na nossa comunidade, existem mais uma série de tipos de post que podemos criar, nomeadamente, eventualmente o mais interessante, podemos criar um post do tipo projeto, para que depois qualquer pessoa que tenha acesso a esta comunidade e acesso no fundo, à gestão de projeto, possa logo a partir daqui ter toda a informação com os gráficos de Gantt, aqui o gráfico de evolução de tarefas, tudo isso disponível logo a partir da janela do 3D Swim, ou seja, a partir, no fundo, da janela das comunidades. Como eu vos disse, falei-vos das novidades principais do SolidWorks 2026 e também algumas que foram saindo ao longo do ciclo de vida do SolidWorks 2025. Se pretenderem ter uma visão mais completa de todas estas novidades, não se esqueçam de ver o vídeo da própria SolidWorks que está na descrição do nosso vídeo. Por outro lado, não se esqueçam sempre de nos seguir nas nossas redes sociais e no YouTube, claro, também, para estarem sempre a par de tudo o que é novidade associada à Cadnia. E obrigado por terem assistido ao nosso vídeo sobre as novidades do SolidWorks 2026. Boa continuação!